Pronto, a gravação começou. O... Existe dois jeitos que eu posso gravar a tela. Um jeito é usando uma extensão para o Google Chrome que se chama Screen Recorder, gravador de ecrã. Mas o próprio sistema Chrome OS tem uma ferramenta para poder gravar a tela, né? Então eu estou gravando a tela toda hoje. Mas a minha experiência, quando eu usei em anos anteriores essa ferramenta própria do Chrome OS, é que ela capta muito, o microfone fica muito sensível, aí ela capta muito ruído do ambiente aqui em casa, tipo o outro, né, o Screen Recorder capta menos ruído. Então esse vídeo aqui, a minha esperança é que mesmo que a internet caia, eu grave a imagem, porque eu estava usando o Screen Recorder nas últimas aulas, ele tem dado problema. Mas eu não comprei uma ainda. Ele funcionaria bem para poder, se eu quisesse editar o vídeo e tudo mais, mas eu faço. Pois é, eu tenho visto bastante, mas eu não. Eu assim, nos vídeos, né, dos YouTubers, eu vejo sempre aquele quadradinho, mas ainda não é. Não pensei assim, vou comprar. Não, eu não pesquisei quanto é. Então nunca considerei comprar. Eu comprei assim microfones, assim, outros microfones assim, mas para eu poder dar aula, né, para poder ligar numa caixa de som e dar aula, né? Mas eu não comprei, né, um de lapela. Então a questão é essa. O eu vou gravar esse vídeo, mas provavelmente este vídeo vai ficar bem com áudio bem estourado, porque eu penso que eu estou falando baixo, mas eu falo muito alto. E aí quando estou falando assim muito perto do microfone, né, como aqui, mais ou menos, ele vai ficar com o áudio assim muito estourado. Mas eu espero que a imagem, mesmo com a internet ruim, funcione, seja boa, né? Que ultimamente a extensão Screen Recorder tem me deixado na mão. Quando a internet cai, antigamente, eu quero dizer no ano passado, ou até o começo desse ano, ela não caía, ela continuava gravando a videoconferência, tudo preto, parou, né, a videoconferência, mas ela continuava gravando e gravando também a minha voz falando assim: a internet caiu, ninguém tá, vou ter que mudar a internet. Mas agora, quando a internet cai, essa extensão tá fechando, tá parando a gravação. E na última aula ela deixou na mão porque ela gravou só o áudio, ela deixou tudo preto porque a internet estava falhando, ela ficou gravando só o áudio. E eu assim, eu estava percebendo que tinha alguma coisa errada porque a minha imagem não estava se mexendo, mas vocês continuavam falando, eu continuava ouvindo vocês e eu continuava mexendo aqui no, é, no, no texto, né? E vocês estavam vendo o texto se mexendo e tudo mais. Então a videoconferência estava mais ou menos rolando bem, mas o gravador, a extensão não estava funcionando direito, a extensão estava gravando só o áudio. Então eu tento mandar o vídeo para o YouTube imediatamente, né? Aí eu mandei, aí só depois eu descobri que só tinha o comecinho com a imagem, depois era só o áudio.
Então a gravação da aula passada ficou só com o áudio, praticamente. Tudo preto. O... Então eu espero que esse vídeo aqui fique melhor. Sim, já são 9h10. Acho que a gente já pode começar a falar, né, da aula. O meu nome é Gilson Gomes Bento, eu sou professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado. Eu estou aqui com a aluna Viviane Cordeiro e a gente vai fazer uma revisão para a prova na semana que vem. Vamos falar aqui basicamente de subjuntivo, mas a Viviane estava muito preocupada com a relação entre tempos, né? Que porque no latim, né, e no português tem um grande problema na questão da relação entre os tempos verbais, mas não tem a mesma relação, pelo menos assim, não assim nas gramáticas intermediárias para os tempos verbais. Pelo menos nenhum material bom em português. Então, o que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar uma tabela bem resumida que tem do Aprendendo Grego, da gramática de referência do Aprendendo Grego, aqui na seção 406, dos usos comparados do subjuntivo e optativo, que é o mais próximo do que tem assim no português, essa relação dos tempos verbais. Se você quisesse em inglês, Viviane, a Cambridge e uma outra gramática que eu esqueci agora, que eu acho que esqueci a outra, acho que é do Smith em inglês. Sim, em inglês, aqui eu tenho certeza que faz o que você queria é essa aqui. Eu tinha o PDF dela, mas tá meio perdido em algum lugar. Eu não achei fácil ultimamente. Mas se você procurar e você achar o PDF dela, quando ela saiu com a capa dura e com a capa mole. Eu acabei comprando a capa com capa mole. Ela faz isso, ela compara os usos dos tempos verbais e a relação entre eles. Mas o problema é que ela tá em inglês, ela não tá em português. E os autores acho que nem são ingleses, eles são holandeses, mas para você publicar um livro como esse tem que ser em inglês, né, para poder ter o público mais amplo, né? Então é uma gramática muito avançada que vai ter a morfologia, vai ter também a sintaxe. Então, e vai ter, né, essa questão da relação entre vai falar sobre aspecto, sobre tempo, e vai falar sobre a relação dos tempos verbais, né, na frase. Eu sei porque a gente fez um curso, eu fiz, né, com um aluno, né, um curso só de gramática grega, com uma professora que estava fazendo pós-doutorado aqui na UFC, a Josiane, e a gente leu, né, essa gramática, porque essa gramática é relativamente nova, né? Ela tem poucos anos. Deixa eu ver aqui de quando é que ela é. Ela é de 2016, não, 2016 é a foto da capa. Ela é de 2019. Pois é, 2019. A Cambridge está fazendo os materiais legais. Saiu aqui essa gramática e depois saiu o dicionário da Cambridge também, que eu não comprei. Mas assim,
Das coisas em inglês, eu acho que ela é a coisa mais nova e mais avançada assim que você pode ler, né? Tem outra gramática que é bem avançada também, que eu acho que é do Smith, que ela é bem avançada, mas é mais antiga, né? Essa aqui ela é mais assim atual, né? No vocabulário, né, e tudo mais. Foi usado, né, uma linguística. Não, era mais complicado. A Josiane, sabe o que ela estudava? Ela estudava os gramáticos gregos antigos, o povo lá do Egito. Tá entendendo? Ela estudava a filosofia desse povo, né? Tudo mais. E aí com a gente ela fez, né, um curso de gramática que começou com aprendendo grego e depois a gente passou para a gramática da Cambridge, né? O Foi muito engraçado porque foi assim e depois virou tipo um grupo de estudos. Virou tipo um grupo de estudos porque para ler, né, essa gramática aí não é qualquer, né, você tem que já ter já um nível avançado de grego, né, para não para poder encarar, né, numa boa. Mas quando essa gramática saiu, a minha colega, eu lembro que a gente comprou e eu acabei comprando a da capa, não comprei a da capa dura, eu fiquei assim, eu devia ter comprado a da capa dura, ia durar muito mais, não sei o que. Comprei da capa, sei lá, como é que chama? Eu esqueci agora como é que chama essa capa mais mole. Não, ela estudava assim os filósofos, né, que tinham os gramáticos que tinham desenvolvido a gramática grega lá logo no começo, né? Mas assim ela também tinha um filósofo específico que era pouco estudado e que ela estudava. Ele tem um nome bem pequenininho que eu não consigo lembrar. Mas era um filósofo que não tinha muito, que tinha sobrado bem pouquinho assim do texto dele. Eram fragmentos, né, citações, né, dele, né? E acho que era Filo, uma coisa, acho que é Filo o nome dele. Mas ela não estudava assim. Essa gramática aqui, dá para dizer que ela estudou a gramática para uso. Ela não é, ela é baseada em textos reais. Ela é uma gramática assim mais funcional. Ela não é assim uma gramática assim como é que eu posso explicar? Uma gramática de nível iniciante, né? Assim, que tenta inventar frases. Não, ela se baseia em frases, em textos reais, em textos da literatura grega. Tudo bem? Seria bom a gente ir atrás, né, do que foi que a Josiane publicou como dissertação, né? Eu acho que você está pensando nisso, né? Em ir atrás dos artigos dela, da dissertação dela, né? O nome dela era Josiane Presoto. Depois a gente pode ir atrás para ver se ela publicou alguma coisa legal para a gente ler. Bom, vamos aqui agora ler aqui. Eu vou falar do optativo, mas só aqui o que por alto, né? Olha, para a gente comparar. Olha aqui, o subjuntivo, a gente viu o subjuntivo na oração principal,
Você sabe que você pode ter a oração principal e a oração subordinada, não é? Como assim um aprendendo grego? Eu não entendi. Sente falta. Assim, eu sinto falta de um aprendendo grego, mas feito por gramáticos lusófonos. Isso. Aí você tá, tá apontando, né, na ferida, né? Porque o, o problema é porque o pessoal de Portugal, acho que eles ainda usam gramática tradução. Então eles usam uma gramática e uma coletânea. Né? O, deixa eu ver aqui o. E acho que até a gente fazia muito isso, até pouco tempo, né? Esses métodos novos, eles tentam, né, assim, fazer uma coisa melhor, né? Por exemplo, tava procurando aqui um livro que eu comprei. Mas ele só faz sentido eu mostrar se eu achar o outro que eu tenho também. Deixa eu ver aqui bom, você sabe que eu gosto da gramática do perfeito, né? Porque ela que você sabe que eu gosto da gramática do perfeito. Não, mas por exemplo, ela é bem simples, né, para o iniciante, né? Mas aí depois eu vi que tem esse livro aqui também, Taton Helenon, que é uma coletânea. Aí isso tem muito assim, né? O Aí ele aqui, ele é um livro de coletânea que ele assim, foi feito por portugueses. Mas eu não tenho o PDF dele não. Taton Helenon. Também tem um outro feito pelo Freire, o Antônio Freire, que é uma coletânea. A coletânea do Antônio Freire, eu agora me esqueci o nome. Você já viu já em algum lugar? Qual o nome? O Sim, o Antônio Freire, né, ele tem a gente usava aqui na UFC. Você diz assim: encontrei um material bem do tempo da farmácia com pH. Sim, então assim, até uns tempos atrás, se usava muito a, a coisa, né? Como é que chama? A gramática do Freire e a coletânea do Freire. Mas agora eu esqueci como é que chama. Acho que é Seleta Helênica ou Selecta Grega, uma coisa assim. Eu não lembro agora como é o nome da coletânea do Freire, mas era assim o mais próximo interessante assim de você trabalhar com textos, né? Junto com a gramática.
Mas hoje em dia, acho que o pessoal lá a maioria das pessoas está usando, né, o Atenase, né? O Atenase ele tá muito popular e fora esses métodos, né, também o pessoal da Espanha está tentando usar, né, aqui métodos mais assim indutivos, assim como o Logos, né, que é o Língua Graica per se Illustrata e o pessoal lá do Polis Institute tá usando, né, o método também para conversação, né, que eles usam, né, mas não. Sim, mas o Freire também tem uma seleta, acho que é seleta grega. Seleta grega. Deixa eu botar aqui. Seleta. Vou botar aqui em português o meu teclado. Seleta grega. Selecta é isso. Existe, mas é um. Cadê a foto aqui? As imagens. Pronto, deixa eu compartilhar com você. É esse aqui. Na UFC, a gente usava esse aqui. Eu não tenho ele. Você tá vendo? Deixa eu ver aqui. Tá. Você tá vendo aqui, ó? Selecta grega. Ele era interessante porque era feito por portugueses, né? E ele tinha um vocabulário, né? Ele pegava, né, textos assim do Novo Testamento. Era como aquela coletânea do Atenase que eu mandei para vocês. Ela ia pegando textos cada vez mais difíceis, né? Pegava, né, uma fábula de Êxopo, né, um trecho do Novo Testamento, e aí ia aumentando, né, a dificuldade, né, dos textos. Mas eu não tenho e eu não sei se isso aqui foi republicado. Eu acho que isso aqui não foi republicado, né? Mas acho que não tem no no Amazon para comprar. Deve ter só na estante virtual para comprar alguma coisa assim, né? 80 80 o cara tá vendendo aqui no Mercado Livre. Deu erro. Deixa eu ver aqui. 30 € para comprar lá, para importar, ó, 30 €. Esse aqui deve estar bem estragadinho. Tá vendendo de R$ 40 só. Sebo Estação Cultural. De 53. Vocês estão vendo? Tá vendendo de R$ 40. Pode ser que esteja meio estragado, mas vale a pena menos para poder fazer um scan, talvez. Tudo bem? Boa noite. Não é a gramática, não. A gramática do Freire é outro livro. A Seleta é uma coletânea de textos, como essa aqui que eu mostrei. A gramática do Freire é até mais fácil de encontrar, tem várias edições. Eu tenho duas. O, eu tenho duas do Freire. Essa preta toda e essa aqui que era mais coloridinha. As duas são da Martins Fontes. O
Mas como eu disse, eu não tenho a seleta, eu não tenho a seleta. O que eu tenho, o que eu comprei há pouco tempo, foi esse aqui, esse é Taton Helenon, livro de grego, terceiro ciclo dos liceus. Esse aqui é de 72. Aí ele foi feito para os portugueses. Então ele vai ter, né, uma coletânea de textos, umas fotos, uns desenhos. Vai ser assim no nível assim do, acho que do Grados Primos, ou talvez a, porque ele tem um vocabulário no final e ele tem assim a coletânea de textos no começo. Acho que a Selecta grega é um pouco melhor, porque a Selecta grega o vocabulário é dividido por texto. Então é o texto, vocabulário do texto. Enquanto que esse aqui é mais difícil, porque é assim, todos os textos, mas não tem assim vocabulário do texto ao lado. Você tem um vocabulário no final do livro para ajudar você a ler. Oi, amor. Tem um buraco na minha perna. Mamãe tá vendo isso desde ontem. E não me avisou. E o que é mesmo? É um calombo? Uma coisa Eu assim? não sei, mas se isso for um trombo, é caixão, viu? Como é? Um trombo? Embolia. Sim, sim. Vamos. Você quer ir na UPA agora? Não. Tira seu livro das minhas coisas, por favor. Eu sei, mas é porque você. Se não estivesse lá, estaria em cima aqui desse negócio. Você não gosta? Coloca. Não gosto nada aqui, nem ali. Você já ocupou seu espaço todinho, agora tá fora meu. Mas se preocupe com o calombo aí no seu pé, amor. Deixa pra lá esse negócio. Bom, continuando, gente. Aqui, esse foi o meu marido, ele estava reclamando das coisas. Deixa eu ver aqui o que ele tá dizendo aqui. O que ele... Se 10 autores traduziram usando os tempos verbais da mesma maneira, então a única maneira ou você se encontro. Deixa eu ver aqui. Ou você se encontra. A única maneira vai ser se por comparação se 10 autores traduziram usando os tempos verbais da mesma maneira, então. Sim, mas eu estava tentando falar aqui dessa tabelinha aqui, né? Boa noite, vocês aí que chegaram depois. É o Joel, é a Edwina. Tudo bem? Oi, professor. Tudo bem? Só o filé. Pronto. Aí é que a Viviane está falando aqui, digamos no grego, imperfeito na principal e presente na subordinada. Em português, imperfeito mais que perfeito. Sim, é isso aí, você está discutindo já avançando, né, o assunto, né? Mas acho que a gente não introduziu o assunto ainda direito. A gente ia rever algumas coisas. Então aqui, esse quadro ele vai tentar fazer uma comparação do subjuntivo com o optativo, né? Então ele diz assim, na oração principal, quando a gente usa o subjuntivo exortativo, a gente diz assim, façamos, né, alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Então aqui a gente põe na primeira pessoa do plural. Então aqui, iomen. Aí tá aqui só tem aqui, nessa frase só tem um verbo só, né? Vamos, né? Vamos. Ele está exortando, né? Para ir, né? Vamos nós, né? Vamos. Aí é que ele traduziu como vamos lá, né? Mas perceba aqui que a gente a
a gente vamos lá, a gente no grego usou-se o subjuntivo, não se usou o optativo. Mas aqui quando a gente faz um voto para o futuro, né, assim tipo usando um eigar ou eite, como assim, se pois ou se também, né, ou esse eite é mais como um ou, mas é como se fosse um si, né? Aí dei nós patos que tu sofras terrivelmente, terrivelmente sofras, né? Então aqui o patos, a gente sabe que está no optativo, dá para identificar pelo esse oi, esse ômicron iota, é uma característica do optativo. Então esse aqui, que tu sofras terrivelmente, a gente está traduzindo pelo subjuntivo, né, no português, mas no grego você vai estar no optativo, né? A gente estava começando na outra aula sobre o que significava o optativo. Significava alguma coisa como tomara que, né, oxalá que, né, tu sofras terrivelmente. Tá dando para entender, Joel? Tá sim, tá show. Pronto. Agora pro deliberativo, que também a gente viu já. Deliberativo é assim o que eu vou ou o que eu devo fazer, né? Tipo, poi prepomai. Para onde devo me voltar, né? Para onde é o poi, aí trepomai me volto, né? Me volto, né? Aí você vai dar a ideia de dever, né? Com o subjuntivo, né? Trepou, trepomai, né? Trepomai, poi trepomai. Para onde devo me voltar, né? E aí, comparando com o uso com o optativo, você vai usar um uso de polidez, né? Por exemplo, você vai usar o, o optativo para poder dar uma ideia de pode, poderia, gostaria de, mais essa partícula an. Então, ei celtois an gostaria de entrar, gostarias de entrar, né? Então, entrarias, né? Poderias entrar, gostarias de entrar, né? Como aqui o poderias entrar, gostarias de entrar, né? Então isso aqui é vai só o optativo com o an, né, vai dar na oração principal, né, vai dar a ideia de polidez, né, de educação, né? Aí, então às vezes vai ser um poderia, às vezes vai ser um gostaria, vai depender do contexto, né? Aí aqui também na oração principal o subjuntivo proibição, me mais subjuntivo aoristo, me tudo poiesseis, não faças isso, né? E lembrando que aqui esse poiesseis não está no presente do subjuntivo, está no aoristo do subjuntivo. Me tudo poiesseis, não faças isso. Então aqui, né, a gente traduz assim pelo um imperativo, né, mas uma proibição no português, mas no grego se usaria, né, um me, né, uma negativa com me e o aoristo do subjuntivo, né, poiesseis, aqui na segunda pessoa do singular. Mas pode ser também, acho que segunda pessoa do plural. Aí agora na oração subordinada. Na oração subordinada, você tem a sequência primária e você tem a sequência secundária histórica, que é mais ou menos o que a Viviane estava preocupada, se tinha no grego ou não tinha. O sequência primária, né, são os tempos que são assim mais assim
são uns pontos e a sequência secundária ou histórica são como se fosse um tempo anterior a esses pontos, né? Como se as primárias são como se fosse um ponto de referência, né? E a secundária ou histórica é como se fosse um ponto anterior a esse ponto de referência. Normalmente no passado, no presente e no futuro. Vocês estão entendendo? Entendi. Então, como se fosse três pontos, né? São as primárias. E aí você tem a sequência secundária histórica, né? Que vem antes, né? Desses 3 pontos. Aí aqui, sequência primária, né? O subjuntivo. A gente usa para dar a ideia de finalidade, né? Paresmen, hina, idomen. Nós estamos aqui para ver, né? Aí aqui ele usou o idomen, ele usou o aoristo do subjuntivo, né? Idomen. E o rina, esse rina, né? Marca, né, a ideia de propósito, né? De finalidade. Já a finalidade com com o optativo é diferente. A finalidade paramen, hina, idoimen. Nós estávamos aqui para ver. Então, o paresmen aqui, ele está no presente. E aqui o paremen está no imperfeito. Então, quando você tem o presente, né? Aí o imperfeito aqui funciona como uma sequência, como um tempo que já é passado em relação ao presente. Então não pode ser sequência primária. E aí aí você tem uma influência, né, desse imperfeito aqui, que faz com que o outro verbo aqui na subordinada de finalidade vá para o modo optativo e não fique no modo subjuntivo. Ambos estão no aoristo aqui, no idomen e no idoimen, estão no aoristo. Mas aqui é o aoristo do subjuntivo e aqui é o aoristo do optativo. Aqui um outro problema também, porque esse aqui é o verbo regular, né, irregular, né, parei-me. Então, em vez dele botar aqui um exemplo no aoristo, né, ele colocou um exemplo no imperfeito. Que eu lembre bem, esse verbo não tem aoristo. Mas eu acredito que se tivesse se esse aqui fosse presente e esse aqui fosse um outro verbo no aoristo, a gente teria melhor, né, essa ideia, né, de uma sequência secundária, né? Mas aqui, continuando aqui, temor, né? Phobumai me eltei. Eu temo que ele venha, né? Eu temo que ele venha, né? Aí esse me aqui não significa não, significa um que, né? Eltei. Aí esse phobumai aqui tá no presente. Aí já aqui no efobumen, ele tá no não sei se está no imperfeito ou no aoristo. Efobumai, efobumen, talvez. Gente, está no aoristo ou está no presente? Hã? Imperfeito. Imperfeito. Então aqui ele botou imperfeito. E aí, em vez de botar
no subjuntivo, aqui, né, ele colocou a subordinada no optativo. Tá no aoristo do optativo. Então, aqui a relação tá presente aoristo. E aqui está imperfeito aoristo. Só que aoristo do optativo. Então aqui a relação tá imperfeito do indicativo aoristo do subjuntivo. E aqui tá imperfeito do indicativo aoristo do optativo. Aí a tradução aqui: eu temo que ele venha, eu temia que ele viesse. Aqui está no imperfeito e aqui no imperfeito a gente traduz pelo imperfeito do subjuntivo. E aqui a gente usa aqui traduz aqui o presente pelo presente e esse aoristo do subjuntivo, né, a gente traduz pelo presente do subjuntivo aqui. Tudo bem? Aí aqui indefinida. Indefinida, né, a gente viu vários exemplos de indefinida, né, nas últimas aulas. Aqui ele deu uma indefinida com an mais subjuntivo e usando, né, aí ele botou aqui hosts. Hosts que é qualquer um que, né, ou qualquer um an akue matesetai. Quem quer que ouça aprenderá. Qualquer um que ouvir aprenderá, né? Então aqui está no presente, né, do subjuntivo, né, com an e com esse pronome indefinido aqui, né? Aí aqui mene heos an kalesso. Aqui está no imperativo, né? Espera heos an kalesso, até eu chamar, até eu chamar, né? Aí que o heos, a gente viu, né, também que ele é um até que, né? E esse kalesso aqui é um futuro do indicativo, né? Mas o interessante é que aqui ele é indefinido, né? É um tempo indefinido, né? É até um tempo qualquer em que eu te chamar, não é? Aí aqui do outro lado, aqui no optativo, ele colocou assim: hosts indefinido sem an mais optativo. Então, ele fica indefinido sem precisar do an. Então, hosts já dá o indefinido já. Hosts akuoi ematen. Quem quer que tenha ouvido, aprendeu. Ou qualquer um que ouça, aprendeu. Qualquer um que... Porque aqui, na verdade, aqui tá no presente do optativo, né? Aqui, ó, presente do optativo, presente do subjuntivo, né? Aí aqui, ematen. Aí aqui no ematen, tá no aoristo, né? No aoristo do indicativo, né? Esse ematen, aprendeu. Aqui interessante que ele coloca isso aqui, quem quer que tenha, que porventura ouça, né? Qualquer um que Oxalá ouça, né? Aprendeu, né? Ou, sei lá, uma coisa assim, né? Porque é interessante aqui que ele coloca aqui, né, o ematen, né, na sequência aqui, né? Então, quando você tem uma indefinida com optativo, né, sem o an, né, o hosts akuoi, né?
depois você vai ter o aoristo, né? Não vai ter e vai ser um aoristo do indicativo. Não vai ser o futuro do indicativo, né? Para fechar aqui a frase, né? Quem quer que tenha ouvido aprendeu. Emenes heos kalesoimi. Tu esperavas até eu chamar. Então aqui é esse emenes, deve ser um imperfeito, né? Heos é o até, né? Kalesoimi. Esse kalesoimi aparentemente é um futuro do optativo, ou então não sei se é um futuro do optativo, é um aoristo também do optativo, porque tem um sigma ali, eu não tenho certeza. E aí, kalesoimi é o quê? Ah, não deu certo eu copiar aqui o que eu estava querendo. Deixa eu ver aqui o. Bom, depois vocês deem uma pesquisada aí. Tu espera. Mas o importante aqui é perceber que aqui você usa, né, ele botou aqui o Calesso, mas sim, agora eu entendi. Esse Calesso não é futuro. Esse Calesso é aoristo. É aoristo do subjuntivo. Eu acho que é isso mesmo. Esse Calesso aqui não é futuro, é aoristo do subjuntivo. Aí, e esse aqui, Kalessoimi, deve ser o aoristo, né, do optativo. E aí aqui é o aoristo dando a ideia de futuro, né? É interessante. Até ao chamar. Mas esse aqui, Matessetai, é futuro do indicativo mesmo. E esse aqui, Ematen, é aoristo do indicativo, no grego. Tudo bem? Ou vocês querem comentar alguma coisa aí para ver se a gente chega a alguma conclusão melhor? Para mim, o mais difícil está sendo esse aqui. Aí, deixa eu ver se ele dá mais exemplos aqui do lado. Eu acho que ele dá mais exemplos bem aqui do lado. Sim, aqui ele ainda está falando aqui do. Agora ele vai falar do discurso indireto. O discurso indireto optativo substitui o indicativo ou subjuntivo do que foi originalmente dito. Então a gente viu que no discurso indireto, às vezes mantinha o mesmo tempo, né? Não tinha mudança nenhuma, né? Naquele discurso indireto que a gente viu. Mas aqui ele está dizendo que o discurso indireto optativo substitui o indicativo ou subjuntivo do que foi dito originalmente. Não é uma questão de mudança de tempo, é uma questão de mudança de modo. Então, Eipes hot afikoito. Tu disseste que eles chegaram. Então, aqui, né, afikoito está substituindo afikonto. Então aqui é uma forma de mudança, né, para o discurso indireto que é mais assim perceptível do que aqueles outros exemplos que a gente estava vendo nas últimas aulas que não mudava, né, o tempo, mantinha o mesmo tempo. Aí aqui
Eromen ti poiomen. Eu perguntei o que devíamos fazer. Ti poiomen. Então, no discurso direto seria ti poiomen, né? O que devemos fazer. Aí aqui, eromen, né? Eu perguntei, né? Ti poiomen, né? O que devíamos fazer. Aqui ele trocou, né, o subjuntivo pelo optativo e aqui ele trocou o indicativo pelo optativo. Não mudou o tempo verbal, mudou o modo, né? Aqui aparentemente é presente, né? E aqui acho que também é presente. Não, mas pode ser que seja aoristo. Não, mas... Aqui, então, não. É porque isso aqui seria eles chegam. Aí aqui, que eles chegaram. Roti afikoito. Que eles chegaram. Assim como foi a Ulisses. Qual? Esse aqui? Assim como é a Ulisses. É aoristo, isso. Então, talvez aqui seja aoristo também. Eu só fiquei em dúvida aqui porque é complicado assim lembrar do radical do presente. Que é o afiknel, Mai. Mas Justamente. mas então seria afiknuntai. Afiknuntai. Afiknuntai, isso. Me confundi. Então, mas esse aqui, poiomen, então esse poiomen aqui, ele está no presente do subjuntivo, poiomen? Sim, presente. Isso, então, pronto, muito bem. Então, me ajudem aqui, senão eu vou me confundir. Então, aqui está no aoristo, né? Do indicativo e trocou pelo aoristo do optativo. Para mostrar assim, um discurso, tornar mais evidente o discurso indireto. Vocês não viram isso aqui ainda, porque o Atenazi não mostrou ainda para vocês o optativo. Aí por isso ele não mostrou ainda essas formas aqui de discurso indireto. Aí aqui, continuando aqui, eventual do presente, esse aqui também vocês não vai cair na prova, acho que vocês ainda não viram também isso aqui não. Eventual do presente, orações condicionais em geral. Ean leges acuo, se tu dizes, eu ouço. Aí aqui tá no menino, né? No subjuntivo, né? Porque tem o ean, né? O ean aqui, né? É assim, se em qualquer tempo, né? Se em qualquer tempo você diz, eu ouço, né? Então, a gente poderia trocar também sempre que tu dizes, eu ouço, né? Eu poderia dizer, né? Sempre que tu falas, eu ouço. Aí aqui é eventual do passado, orações condicionais em geral. Se usa ei, né? Ei legois. Equon. Se tu dizias, eu ouvia. Aqui ele tentou traduzir assim: se tu dizias, eu ouvia. Porque aqui equon tá no imperfeito, né? Sim. Isso, então no equon tá no imperfeito. Agora o legois, eu não sei se está no presente ou do optativo. Parece ser presente, porque no auristo ele usa o e,
Eita, né? Isso. Raiz do eita. Uhum. Então aqui então, ele diz assim, ele usa o presente, né, no na na if clause. Como é que a gente chama isso, hein? Na condicional, né? Na condicional e na outra oração ele usou o imperfeito do indicativo, né? É só para perceber que aqui é diferente, que aqui é um eventual, uma coisa mais geral, só que é em termos do presente. E aqui é em termos do passado, né? Então aqui ele usou aqui o presente do subjuntivo e o presente do indicativo. E aqui ele usou o presente do optativo mais o imperfeito do indicativo. Eu acho bem mais complicado que o português e também bem mais complicado que o latim. Mas vamos indo. Aí aqui, eventual do futuro, orações condicionais em geral. Ean leges acus usomai. Se tu disseres, eu ouvirei. Então é que ele colocou aqui, é a mesma, a condicional é do mesmo jeito, né? Só que no futuro, melhor, na outra oração, ele coloca no futuro, né? Acusomai, no futuro do indicativo. Aí a tradução aqui a gente traduz como se fosse o futuro do subjuntivo em português. Se tu disseres, eu ouvirei. Aí também dá assim a ideia de em qualquer tempo que tu disseres, eu ouvirei. Porque tem o ean, né, aqui, que é em geral. Em geral, quando ele fala eventual, em geral, eu acho que é uma tradução ruim do inglês. Não sei se a gente usa essa terminologia eventual. Talvez a gente use. Mas eu acho que ficaria melhor um temporal. Acho que nem tinha palavra no eventual no inglês. No inglês tinha present indefinite general conditional sentences e past indefinite general conditional sentences. E tinha também, aí depois, aí que é o tipo 5, né? Aí aí aqui o tipo 6. Eventual do futuro, orações condicionais em geral. Ean leges acusomai. Se tu disseres, eu ouvirei. Aí, orações potenciais. Ei legos equon an. Se um dia tu dissesses, eu ouviria. Aí aqui a diferença é assim, que ele usa o ei, ele não usa o ean, ele usa acho que é o presente do optativo. Aí equon, aqui ele usa o imperfeito do indicativo, mais o an vem depois, né? Aí então acrescenta, né, a ideia de possibilidade, de polidez, né? Aí se um dia tu dissesses, eu ouviria. Aí tem a nota, né? O irreal do presente e do passado usam o indicativo mais an.
Então isso aqui é mais irreal, né? Se um dia qualquer tu dissesses, eu ouviria, né? Essa frase aqui é eilegos equonan, está mais improvável do que essa aqui. É anleges acusomai. E elas duas são para serem mais improváveis do que essas aqui em cima. Eanleges acuo e eilegos equon. Só que essa aqui seria mais provável. Essa aqui seria a número 2. Essa aqui seria número 3. E essa aqui seria número 4. Sei lá. Ou melhor, em termos de probabilidade. Ou de potência. De ser possível. Possibilidade. Tudo bem? Aí aqui eu estranhei esse negócio de eventual. Porque lá no inglês ele não fala eventual. Ele diz só futuro, indefinido ou orações indefinido ou geral, condicional, né? Como no... eu acho que o problema é porque ele em vez de usar indefinido, ele usou eventual. Aqui. O que eu estou estranhando é essa palavra eventual. Mas aqui o que ele quer dizer com eventual aqui seria tempo indefinido. Eu não sei como foi que eu acho que eu traduzi para vocês algo como temporal indefinida. Não foi não assim para lá nas nossas traduções dos termos gramaticais do Atenásia? O que vocês me dizem? A Eduína está dizendo ok. O que você achou, Viviane? Ele conseguiu resumir alguma coisa aqui nessas páginas? Lembrem que isso aqui é o resumo que ele faz, que nas páginas anteriores ele explica. Ele não vai tirar toda a dúvida, não. Porque eu acho que a dúvida que você tem precisa de uma gramática mais poderosa. Mas sim, como eu disse, vocês aqui, se vocês voltarem às páginas anteriores, dá para fazer um resumo bem do que a gente tem estudado e traduzido para o português. Eu não sei se... porque ele está falando aqui do subjuntivo, né? Seção 396 em diante, né? E aí, 396. Nesse material está em qual página? Vou mostrar. 390. Começa. Aqui, olha. Tudo isso aqui ele está falando ainda. Aqui, ó. Temporais definidas. Olha aqui como ele fala, ó. Orações temporais definidas. Por que ele não chamou orações temporais indefinidas? O que ele chamou de eventual? Vocês estão entendendo? Era para chamar oração temporal indefinida, a outra. Se aqui é a oração temporal definida, a outra tinha que ser a oração temporal indefinida. Porque está aqui, oração temporal indefinida. Não era para chamar de eventual. Esse eventual, né? Porque tem uma condicional. Eventual, porque tem uma condição? Porque aquelas frases ali, elas eram condicionais, mas aí em tempo definido. Isso.
A verdade. Eram condicionais também, né? Ih, tá descarregando com o computador. Era verdade, você tá falando. É verdade que você tá falando. A gente diferenciava entre as condicionais e as temporais, né? Mas eu acho que o Atanásio não fez a diferença então entre as eventuais. Mas para mim a eventual se parece muito com uma. Porque aqui o que ele está chamando é de presente indefinido e de futuro indefinido no inglês. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estranhei isso aqui, olha. Ele. A internet que caiu. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu só terminar aqui o que eu estava falando. Sim, eu queria só mostrar que no inglês ele não usou a palavra eventual. Ele usou assim, olha, present indefinite, ou indefinite, eu não sei como é que pronuncia isso aqui. Present indefinite, future indefinite. Então, e general conditional sentences. Ele não usou eventual, sabe? Aí eu fiquei assim. Porque aqui é indefinido de. Aqui é o indefinido é referência, né? Vocês estão vendo aqui? O indefinido aqui não era referência. E tinha também o até, né? Cadê o até? Ah, sim. Aqui o indefinido era referência a. Aqui tinha também, era de tempo, né? Esse reos era de tempo, era temporal também, né? Mas depois eu queria ver o que é que ele fala dessas. Quais os exemplos que ele dá para temporal indefinida. Porque ele usa o rotan e o roter. Rotan e roter. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Só para a gente terminar essa aula logo. Então aqui são o que ele chama de orações temporais indefinidas. Exiasin rotan bulontai. Eles saem sempre que querem. Aí exelton roter buloito. Eles saíam sempre que queriam. Eu acho que faltou colocar isso aqui na tabela. Por que você esqueceu de colocar isso aqui na tabela? É porque é muito parecido. Mas muda. Olha aqui, aqui ele tá usando, né, o verbo aim, né? Assim no presente ou no futuro, né? Porque o problema é que o verbo aim serve de futuro pro erkomai. Então aqui está interpretando como se fosse presente, né? Eles saem sempre que querem, né? Aí bulontai também acho que está no presente. Aí exelton eles saíam, né? Roter buloito. Aí aqui está no bota o passado, né? O exelton e a temporal ele põe no optativo, né? Aqui, emenomen heos kelewoi, remas apeltein. Esperamos até o momento de ele nos dizer para partir.
Aí aqui tá usando, né, o aoristo. É aoristo ou é imperfeito aqui? Não sei. Aí o health, né, até. Que loyal, tá usando o optativo. Remas apeltem, né, até nós partir, né? Até nos mandar partir. Aí, meleger tutuprin an mateis ta genômena. Não digas isso antes de até saberes o que aconteceu. Aí o prim é aquele outro jeito de dizer até, né? Ou antes de, né? Aí tinha eu lembro que tinha uma observação sobre a diferença deles dois, né? Que um acho que era mais definido e o outro era indefinido, né? Vocês lembram qual era? Qual? Se era o prim ou se era o... Eu acho que o reos provavelmente é o indefinido e o prim é o mais definido, né? Mas aqui é como... Ah, não, menti. Aqui tem um an, né? Quando tem um an, ele precisa do an para ser mais indefinido, né? E o else já mostra que é indefinido. Deixa eu ver lá os outros exemplos lá em cima, só para terminar. Prim pede o infinitivo, né? Com o sujeito no acusativo. Ah, sim, isso aqui a gente tinha visto, né? Aqui. Heus emene apel teutomen. Isso aqui são as definidas. Enquanto ele esperava, nós partimos. Epei edioxan apel figon hoi polemioi. Quando eles perseguirem, os inimigos fugiram. Então, essas aqui são as definidas, né? Emenomen heos ekeleusen remas apelten. Esperamos até que eles nos ordenou que partíssemos. Então todas essas três aqui são definidas, né? Elas expressam o tempo em que ocorreu o evento e o verbo vai para o indicativo. Mas prim antes pede o infinitivo, não fica no indicativo. Prim apelten euxato. Antes de partir, ele fez uma oração. Prim remas apelten euxato. Antes de partirmos, ele fez uma oração. Aí aqui ele vai dar a explicação, né? Assim, orações temporais indefinidas expressam uma ideia genérica, isto é, não quando, mas sempre que, ou de incerteza quanto ao momento efetivo de ocorrência do evento, que parece situar-se em algum futuro indefinido. Olha, aqui ele explica por que é eventual. Só que eu acho que ele faltou ele dar um exemplo ali na tabela. Vocês estão entendendo? Aqui, porque ele deu o exemplo do futuro, mas eu acho que ele não deu o exemplo do tempo. Do tempo indeterminado, do sempre que, né? Nesses casos, o verbo da oração temporal vai para o subjuntivo mais an na sequência primária ou para o optativo na sequência secundária, né? Bom, gente, então eu peço que vocês deem uma lida nisso aqui, né, para poder revisar para a prova. Não vai cair optativo, mas a gente, no nível que vocês estão, que já é avançado, é interessante estudar o optativo comparando com o subjuntivo. Então, tem que ler mesmo isso aqui, tudo que tem aqui nessas páginas aqui. Só achar qual é o começo da página. Ela acho que deve ser aqui, ó, discurso indireto 397. Acho que 397, né? Era ali aqui 397 por aqui, né? Acho que já
Já, não sei, o 396 fala de quê, gente? Deixa eu tirar o zoom aqui. Ah, verbos impessoais e aqui, orações consecutivas. Tem que começar aqui da página 556, onde tem assim alguns verbos impessoais. Acho que isso nem precisa, mas o mais importante eu acho que é aqui, começar aqui da 397, discurso indireto. Tudo bem? Gente, então boa noite. Eu espero que essa revisão aqui tenha dado mais certo.